Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Bate-Papo do Baralho. Lembrando desse projeto, é para trazer convidados para a gente falar de carreira, histórias, insights, inspirações. E patrocínio desse podcast é da REC Alimento. A REC é uma empresa com mais de 20 anos no mercado brasileiro, é um grande parceiro do atacado e do varejo, com as suas marcas Finíssima, com a Nucete, azeite e azeitona, leite em pó, doce de leite, com a linha da Nutrilatina. Se você ainda não tem os produtos da REC aí no seu estabelecimento, procure um representante, tenho certeza que esse produto vai agregar bastante valor aí no seu negócio. Tá bom? Então sejam muito bem-vindos e o meu convidado de hoje é Silvio Baroni Júnior. E hoje eu tenho a honra de receber no podcast Bate-Papo do Baralho o nome de uma pessoa que apareceu por 3 vezes nos outros episódios. Pô, tem que trazer aí essa pessoa. Eu tenho a honra de receber aqui meu amigo Silvio Baroni. Silvio Baroni, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite de participar do Bate-Papo do Baralho. E aí, Silvio? Poxa vida. Oi, Henrique, o prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, por esse bate-papo aqui. Eu acho que é um bate-papo que a gente sempre teve, né, no decorrer da nossa história, uma história que foi muito junto, muito de perto uma da outra, né? Mas é um prazer enorme estar aqui com você, com todos os seus ouvintes e com todas as pessoas que estão vendo esse podcast aí. Vamos falar um pouco mais da trajetória aí. Show de bola, Baroninho. Baroninho, me conta um pouco, você é um cara aí que já trabalhou em muitos mundos, mundo alimentar, mundo farma, mundo Matcom agora, e Matcom indústria. Conta um pouquinho da tua trajetória aí desde o início aí, Silvão. Ô, Henrique, minha carreira, sim, é verdade, você está super certo. Minha carreira é pautada por experiências ricas, né? Em empresas de vários tamanhos e segmentos. Eu estou com 35 anos de mundo corporativo agora, esse ano completando 35 anos de mundo corporativo. Inicio minha carreira lá na Unilever. Pós-Unilever, eu fui para a antiga Warner Lambert, acho que você deve lembrar muito bem da Warner Lambert, que passou a ser Adams, que passou a ser Pfizer, que passou a ser Cadbury, que passou a ser Kraft, depois Mondelez, né? E depois eu passei um tempo, aí se foram 16 anos, né? De muita construção, muita história, de muito aprendizado, né? E uma história fantástica. Depois disso, eu fiz um trabalho na Boehringer Ingelheim, um trabalho muito voltado à consultoria, que acabei sendo contratado pela própria Boehringer no ramo farmacêutico. Num momento legal. Muito interessante da Boehringer, né, no canal Pharma, que os medicamentos de CHC, né, de consumo healthcare, de consumo, estava voltando para frente do balcão, uma vez que a Anvisa tinha colocado todos esses produtos para trás do balcão. Então, eles estavam voltando para frente do balcão. E eu pude aplicar lá no canal Pharma, né, todo o projeto do Single no Checkout, que nós fizemos também no supermercado, que podemos desenvolver mais aqui e falar um pouco. Mas depois da Boehringer, eu fui convidado para ir trabalhar na Hershey, onde fiz parte do time do Marcel Sacco, da Yacara Valley, na construção da Hershey no Brasil, né, já por todo o go-to-market, e aí trabalhei no canal direto e indireto, mas depois voltado para o canal indireto. Fiquei um período também na América do Sul, fiz um trabalho na América do Sul durante 7, 8 meses na América do Sul, comandando os países da América do Sul pela Hershey. E depois da Hershey eu tive o convite para ir para a Docile, foi a minha primeira empresa nacional que eu trabalhei, que eu tive a honra, o orgulho de trabalhar, foi um divisor de águas aí na minha carreira, onde montamos um go-to-market fantástico, um go-to-market muito, muito legal. E depois a Docile, agora na Deri, fitas adesivas, também no desenvolvimento do go-to-market da Deri, explorando muito mais o canal de varejo,
que a Deri é muito forte na parte da indústria, né? Na parte industrial, é uma empresa química, é uma concorrente da 3M no Brasil, né? É a segunda marca aí no mercado brasileiro em fitas adesivas e primeira, principalmente, nas fitas crepes no Brasil. E está sendo uma experiência fantástica, mais um grande aprendizado aí na minha vida. Bem como você falou, uma carreira aí de diversas experiências. Pô, que legal. Só deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aí de multinacionais, falou de empresa familiar. Qual a diferença que tem? Você trabalhou com empresa multinacional americana, europeia, depois familiar. Qual a diferença, a semelhança que tem entre uma empresa multinacional e uma empresa familiar? Bom, é uma pergunta bem interessante, uma pergunta muito interessante. A empresa multinacional, né, Henrique, como você já trabalhamos juntos, você sabe como é complexo, né, as tomadas de decisões de uma empresa multinacional. Às vezes você tem que ir para regional, onde envolve a América Latina, principalmente se você está no Brasil, ou vai envolver o global para tomar uma determinada decisão. E a empresa nacional, não. Uma empresa nacional ela é muito mais ágil, muito mais rápida. As decisões estão ali com os donos, né? Então, apesar das multinacionais já também terem todos os seus processos, tudo já o que vem de fora, os processos, todo o padrão, né? Nas nacionais você já não tem muito esse padrão também. Você já tem muito mais a informalidade e a agilidade. Mas também você também tem muito mais o lado da emoção, né? Que toma conta. Mas faz parte. Mas o nome desse jogo, Henrique, que eu gosto de falar é adaptabilidade, né? Se adaptar ao meio. Como se adaptar melhor ao meio. Isso é o nome do jogo. Você tem que estar bem adaptado ao meio, né? Tanto na multinacional como na empresa nacional. Você falou em projetos de GTM, né, de Docile, acho que de Hershey também, acho que você participou do projeto. Conta para mim um pouco como é que foi a implementação desses projetos de go-to-market. Quais foram os desafios, aprendizados aí? Olha, Henrique, o grande desafio, acho que é o alinhamento entre as áreas, né? Então, assim, o go-to-market ele não é da área comercial, né? O go-to-market é da empresa. Toda empresa tem que estar envolvida no go-to-market. A área financeira, a supply chain, a parte de logística, todos têm que estar estarem envolvidos no go-to-market. Né? E como então, que engaja todas essas áreas, Silvão? Aproveitando o gancho que você está falando. Esse é o ponto de aprendizado muito importante, né? Você tem que montar time multifuncionais, onde esses times têm que estarem muito bem engajados, muito bem alinhados para tudo aquilo que vai acontecer. E quando você monta um go-to-market, você vai chegar mais forte ao mercado, você vai abrir novos canais, você vai desenvolver novos canais de vendas, você vai começar a ter uma abertura maior, uma amplitude maior do leque de atuação. E isso, eu costumo dizer o seguinte, aí a vendas começa a ser igual o trem-bala, né? A velocidade começa a aumentar e se os outros vagões não estiverem preparados, se eles não estiverem preparados, é perigoso tombar. Então, a velocidade, todos têm que estar na mesma velocidade, né? Desde supply chain, desde logística, todo mundo tem que estar preparado para um verdadeiro go-to-market. Então, o grande aprendizado, Henrique, eu acho que assim, é o envolvimento das áreas, time multifuncionais trabalhando junto, todo mundo alinhado para o que vai acontecer, porque se estiver desalinhado, Henrique, não vai chegar a lugar nenhum, o trem vai descarrilhar e os vagões vão cair, vão ficar pelo caminho. Em quais empresas que você participou ativamente do projeto GTM? Dessa tua história aí? Bom, eu participei do projeto GTM um pouquinho lá com você, lá na antiga Cadbury, que eu trabalhei também, fiz o GTM do canal Supermercado, enquanto vocês fizeram do trabalho do varejo, que foi lá com os distribuidores de supermercados, mais os key accounts, enquanto estava saindo
Chique Listerine também, e isso ia mudar total. Agora nós fomos longe, hein? E isso ia mudar completamente o ganho dos distribuidores, né? Até mesmo representantes, comissionamento de representantes. Então, ele começa lá atrás com esse go-to-market, mas foi de muito aprendizado. Inclusive, recentemente, conversei com o Weiler, que trabalhou conosco de uma consultoria não sei se eu posso falar o nome, Integration? Da Integration, né? E o Weiler falou assim, olha, aquele go-to-market que foi do varejo me fez ter a certeza que eu deveria ser um consultor, porque eu chorei junto com vocês, me emocionei junto com vocês e trabalhei que nem louco como vocês. Então isso me marcou muito, essas palavras do Weiler, né? Poxa, isso ele fez ele ter certeza que ele deveria continuar como consultor, né? Um abraço aqui ao Weiler. Então, isso me chamou muita atenção. Então, a gente fez todo esse trabalho no canal Supermercado também da Cadbury, depois na parte da junção, na merger com o que teve com a Kraft Foods, também fizemos todo o Transformers, trabalhamos juntos, principalmente ali, jamais no segmento do atacado mesmo, como nós íamos construir o atacado, o canal indireto ali na Mondelez. E depois foi na Hershey, né, onde a gente trabalhou ativamente para montar a Hershey, praticamente que saía da Balduco e começar do zero no Brasil. Então esse foi um projeto super interessante que nós já tínhamos que começar jogando, e não podia ter rupturas, né? Não podia ter ruptura, não podia perder faturamento, então você saía de 189 vendedores da Balduco para 43 da Hershey. Mas lá nós deixamos de ser entre aspas, o rabo do tubarão, mas viramos a cabeça da sardinha. Os 43, além de fazer um número muito maior, muito mais focado, o foco é fundamental, né? Muito mais focado na categoria, no produto, e o trabalho acontecer foi fantástico, né? Todos os canais de distribuição, foi muito bom, foi muito bom. E depois o da Docile, que foi um go-to-market completo, né? Então, foi um go-to-market muito interessante, a Docile focada muito nos atacados especializados em doces, né? Em confeitos no Brasil, muito especializado, e não estava ainda praticamente no canal de autosserviço e nem em distribuição, muito menos em distribuição. E então nós montamos toda a malha de distribuição da Docile no Brasil, toda a malha de distribuição. Grande desafio, hein? Não, foi muito, Henrique, foi muito intenso o trabalho junto com os irmãos Heineken, que eu tenho muita gratidão, gosto muito dos irmãos Heineken. Aqui vai também um abraço para eles, Alexandre, Fernando e Ricardo. Mas foi um trabalho muito árduo, onde nós saímos de 10 distribuidores que nós tínhamos e tivemos que trocar ainda desses 10, trocar muito, que não tinha muito fit, né, que não tinha muita conexão com o nosso negócio, e fomos para 85 em todo o Brasil. Então foi muito legal, foi muito legal. E fora isso, né, toda a entrada no autosserviço, né, em vários autosserviços no Brasil. Não estavam. Não estavam. Só estávamos em alguns autosserviços no Sul, no Zafra, em algum lugar, porque a Docile é muito focalizada na região, no Rio Grande do Sul, mas nos demais em São Paulo não estávamos. Em São Paulo, Minas Gerais, entramos no BH, dominamos praticamente quase que o estado de Minas Gerais, São Paulo tem muita força do maior player do mercado, que é a Fini, mas mesmo assim fizemos um excelente trabalho de entrada em vários players e de alguns atacados que também nós não estávamos de venda externa. Ou seja, foi um trabalho que a gente começou do zero, páginas em branco, e nós que escrevemos isso, né? E o mais bonito é poder deixar digital, né? Então, assim, hoje eu tenho muito orgulho da Docile, sou fã da Docile, sou fã da família, fã da empresa, e
Somente em 3 anos, só para você ter uma ideia, em 3 anos nós dobramos a Docile de tamanho. Ou seja, a Docile tinha 33 anos, quando nós fizemos 3 em 30. Que legal, hein? Que história. Eu Uma tive outro história dia em muito... Lajeado e fui lá visitar a Docile, bati um papo lá com o Alexandre, o Fernando, falei rapidamente com ele, é uma empresa também que eu tenho muita simpatia por ela. Silvão, você tem uma experiência do mundo, no mundo farma, do mundo alimentar, e agora você está num segmento, a Dairy, posso dizer que é um segmento Matcom ou não é Matcom? Não. É uma empresa química, né? Uma empresa do ramo de química, né? Mais de muita de inovação, onde ela atua tanto na indústria, né? Com fitas adesivas, é uma empresa de fitas adesivas, que atua dentro da indústria. Por exemplo, hoje nós fornecemos para a Panasonic, para todas as empresas de calçados do Rio Grande do Sul, que ninguém conhece isso, né? Então, é usado lá nossas fitas adesivas em todas as empresas de calçado, assim como Arezzo, Schutz, que faz parte do mesmo grupo, toda a parte da Vulcabras. Então, nós estamos aí em toda a empresa de calçado do Sul. Estamos também na Electrolux, entrando agora na Electrolux, e começando a fazer um trabalho agora mais focado no Matcom, né? Muito forte no Matcom, principalmente nas lojas de tinta, de material de construção, e agora um trabalho mais focado no varejo, que é mais no varejo a papelaria e no varejo também alimentar como um todo, né? Então, acabamos de entrar agora nas lojas americanas, estamos fazendo um trabalho legal lá também de go-to-market. Quais aprendizados você está levando para a Dairy do mundo alimentar, do mundo farma, para esse varejo da Dairy do Matcom? Já está indo também no canal alimentar, no varejo de alguma forma. Quais são os aprendizados que você está trazendo para a Dairy hoje? Olha, Henrique, para a Dairy, eu digo para você assim, né? A Dairy é uma questão muito de estar trabalhando muito forte a equipe de vendas, né? Eu acho que isso é importante, está trazendo uma gestão, está trazendo uma cabeça de diferentes segmentos, né? Compondo diferentes segmentos e levando para a Dairy o que pode ser oportunidade, principalmente com relação ao Matcom e também ao varejo de papelaria que nós estamos entrando agora, né? E tudo se baseia na execução, como executar bem o seu produto no ponto de venda, né? Então, se você tem que ter uma equipe engajada, uma equipe que esteja imbuída de fazer diferença, uma equipe que tenha vontade de fazer diferente, que construa uma marca forte, a Dairy, eu tenho certeza que daqui para frente, cada vez mais, ela vai ser uma marca cada vez mais forte, mais bem vista, não só pelo consumidor, mas como os profissionais que adquirem a Dairy, mas também para os shoppers em todo o Brasil. E como é que treina essa execução? A tua equipe é CLT ou RCA? É um misto, Henrique. Nós temos hoje um misto que nós estamos montando através desse go-to-market que nós estamos levando para a Dairy. Nós estamos contratando alguns executivos para trabalhar alguns maiores clientes, né, mais de perto junto a esses clientes. Mas a Dairy, ela cresceu muito com relação aos RCAs, né, aos representantes comerciais. E a Dairy tem alguma política de capacitação do time? Algum programa, ou online, um programa estruturado de capacitação? Olha, eu vejo, hoje a Dairy, ela tem um trabalho de capacitação, mas ela trabalha muito a capacitação dos gestores, né? Eu acredito que exista uma grande oportunidade de trabalhar a capacitação da força de vendas. Inclusive, apesar do que eu acabei de falar anteriormente, né, para você, nós necessitamos que mude esse mindset da equipe, né, buscando as oportunidades, onde estão as oportunidades de execução, como executar melhor meu produto. É um pouco diferente esse canal de fitas adesivas do canal de consumo, né? Canal de consumo, você sabe que você tem aquela briga no ponto de venda, para quem vai executar mais, é uma guerra violenta. Aqui é uma coisa que ainda está se descobrindo ainda,
a trabalhar melhor o ponto de venda, né? Então, como fazer isso e colocar na cabeça da equipe de vendas, né, que existe oportunidades de gerar valor no seu produto, de chegar com força junto ao ponto de venda, com execução, e tudo gira em torno de execução, você sabe disso, né, Henrique? Melhor que eu, que a execução é tudo, né? Executar bem o produto no ponto de venda é fundamental. Né? E você tem algum processo tipo passo da venda, por exemplo? Estamos desenvolvendo e queremos desenvolver mais ainda, porque nós temos canais diferentes, como eu falei para você. Na indústria, o pessoal é muito técnico, né? É muito técnico e prestador de serviço e altamente conhecedores daquilo que eles são, ou daquilo que eles fazem dentro da indústria e trabalham muito perto da indústria. Mas no pessoal de Matcom e até mesmo no pessoal da papelaria que está crescendo e nascendo agora, está nascendo agora esse time, eu acho que existe ainda muita oportunidade de fazer esse trabalho de capacitação com eles. Hoje ainda nós estamos fazendo o quê? Né? Montando, que nem você fala da ordem em progresso, estamos montando ainda a ordem, né? Botando a ordem. Agora, na hora do progresso, nós vamos precisar muito de forças de treinamento para juntamente essa equipe de vendas. Eu tenho sempre, nesse podcast, tenho perguntado, porque eu trouxe aqui algumas pessoas do mundo farma, você é o mundo aí que está num segmento aí de papelaria, no segmento Matcom, se você fosse colocar numa régua, em termos de desenvolvimento desse mercado, em relação ao alimentar, considerando que o alimentar seja um 10, onde que está nessa régua o Matcom ou a papelaria? Você falou que eles estão descobrindo agora a execução. Se fosse colocar numa régua de 0 a 10, está onde? Olha, eu diria para você assim, que o Matcom está numa faixa de 8, porque o mundo de consumo é totalmente diferente mesmo, né? Estaria 8, mas nós temos ainda muito pouca informação desse mercado, diferente do mercado de consumo. No mercado de consumo você tem hoje aí muitas ferramentas que te ajudam, né, a entender melhor o seu distribuidor, onde o distribuidor chega, a execução, que você está vendendo nos pontos de venda e tudo mais. No Matcom, eu acho que ainda existem grandes oportunidades. Então, o Matcom eu botaria ainda aí num 6, 7, e a papelaria ainda também mais ou menos dentro disso, assim, de um 7, 8. Então tem uma oportunidade gigantesca nesse mundo aí. Gigantesca, Henrique. Quantas lojas tem nesse mercado, Sibon? Olha, eu não sei te precisar, porque eu não sei te precisar muito bem o número, porque eu estou falando assim, de Matcom é um universo grande, né? Um universo gigantesco. Acho que nós estamos falando aqui mais de 10 mil, 15 mil pontos de venda, né? De casas de materiais de construção, ou até mais. E de papelaria e varejo é uma coisa muito grande também, entre papelaria e também o varejo. Varejo, você sabe que são mais de 485 mil lojas que existem aí, que podem estar vendendo no bazar os nossos produtos, assim como também na papelaria, né, que são um número grande de papelarias que existem no Brasil. Eu tive na FEICOM, agora na feira, fiquei impressionado com a grandiosidade desse mercado, assim, o negócio, nunca tinha ido na feira de material de construção, agora coloquei o pé, fiz os trabalhos aí com a ERC, lá começou lá em Porto Alegre, coloquei o pé nesse mundo aí, e tenho feito trabalho em algumas empresas desse segmento. E fiquei impressionado com o tamanho desse mercado, Sibon. Ele é realmente um mercado gigantesco, né? Como é que vai brigar nesse meio aí, Sibon? É um mercado muito grande, Henrique, mas eu acho que nós temos que brigar para gerar valor agregado e mostrar o valor agregado do que nós podemos proporcionar com os nossos produtos, principalmente a Adere, né? A Adere é uma empresa que tem um símbolo de garantia permanente, né? Então, que isso nos diferencia. O que é isso, símbolo de garantia permanente? Nas nossas fitas e fitas fortes e fitas da crepe,
nós temos no símbolo lá a garantia permanente do produto, né? Então, assim, uma garantia permanente do produto. Então, isso nos diferencia bastante dos nossos concorrentes, né? E a Deri tem investido muito, não só no Parque Fabril, na sua capacidade de produção, mas também em toda a parte de sistemas, na parte também, como o próprio go-to-market, né? Entrando em novos canais, a tendência é entrar cada vez mais em novos canais, em novos segmentos, em novas fitas que ainda nós não estamos presentes. E existe um mundo aí a ser explorado, Henrique, muito grande, muito gigantesco. Então, eu estou bem animado com tudo que está acontecendo, né? Então, assim, é um mato meio que alto, né? E para se explorar e fazer um trabalho super diferenciado de ponto de venda. Simão, como é que você vê o modelo RCA e o CLT? Eu tenho conversado com vários convidados, a gente sempre abordado um pouco esse tema. O que você vê nesses dois mundos aí? Diferença, vantagens? Eu vejo assim, sabe? Eu acho que o modelo, cada modelo tem seus prós e seus contras, né? Então, assim, eu acho que cada modelo tem seus prós e seus contras. O modelo CLT, ele é um modelo que ele fica mais livre, mais solto, né? Então, você não tem muito o controle, mas compensação você tem uma cobertura geográfica, uma chegada num determinado ponto de venda, numa determinada área, uma região que você não tem ainda um devido conhecimento, um devido cobertura, que eu posso dizer, né? Assim, mas o CLT é onde você tem mais controle sobre o CLT, né? Então você pode cobrar muito mais, você pode exigir mais, você pode exigir mais KPIs, métricas e tudo mais, né? A mesma coisa do RCA, eu acho que eles se complementam. Hoje em dia, empresas como a Deri, como outras empresas que querem ter mais cobertura, está chegando cada vez mais diretamente aos pontos de venda, os dois se complementam. Com o mundo digital, né, hoje a gente tem várias plataformas, e-commerce, inteligência artificial. O que se enxerga o vendedor do futuro? Qual é a transformação que os vendedores vão ter que fazer a partir de agora ou nos próximos anos com toda essa mudança aí? Henrique, o cara que não se preparar, ele está fora do mercado, em primeiro lugar. No passado, né, no passado existia assim um lema que é: eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, eu não sei o que eu quero. Você vai ser vendedor. Então tá, então vou ser vendedor. Então eu achava que ser vendedor é isso. Eu não sabia o que eu queria, eu ia ser vendedor, né? E às vezes acabava até dando certo, mas por pouco tempo. Mas hoje, se o cara não tiver totalmente preparado, se preparando constantemente, não ser só um tirador de pedido, ele tem que ser um consultor do varejo, né? Para mim, o vendedor, ele tem que ser um consultor do varejo, porque se põe no sapato do comprador. O comprador, às vezes, ele compra N categorias, N produtos. Às vezes ele não está sabendo o que está acontecendo, qual é a evolução que está tendo daquela categoria ou daquela outra categoria, né? E o que é que ele está podendo estar perdendo ali também, porque o varejo ele vive do quê? De rentabilidade, ele precisa ter, o que fica lá embaixo no próprio varejo é muito pouco. Se ele não brigar por essa pequena rentabilidade que seja, ele vai estar perdendo dinheiro. Então, o vendedor ele tem que estar levando valor agregado, ele tem que estar levando informação da categoria, um estudo preparado, mostrando para o cara por que gira, por que não gira, o que ele tem que tirar de linha, quais são os itens certos para que ele trabalhe ali. Não é vender qualquer coisa, mas vender aqueles produtos que são para aquele determinado segmento de estabelecimento, que seja numa loja de conveniência, numa
num supermercado de bairro, ou num grande supermercado, até mesmo num grande key account, né, que é grandes contas, que nós, digamos assim. Mas, então, o vendedor hoje ele tem que ser um consultor do mercado. Se ele for somente mais um vendedor chegar lá para tirar o pedido, botar a barriga no balcão, como todo mundo fala, acabou. Esse cara não existe mais. Ele não existe mais. Ele tem que ser ele tem que conhecer profundamente o produto que ele vende. Aí vai nos baralhos, né? Você conhece profundamente, lembra do baralho lá? Tem umas cartinhas do baralho aí. Conhece profundamente o produto que você está vendendo, né? Está planejado, sabe para onde você vai, sabe o que você vai querer fazer na visita, né? Então, assim, tudo isso, Henrique, né? Eu acho que é fundamental. Eu gosto muito, muito da sua carta número 1, né, do baralho. A sua carta número 1 do baralho eu levo e carrego ela comigo em vários lugares. Eu tenho um baralho na minha bolsa, né, e eu carrego a sua carta número 1, eu carrego muito comigo aqui, né. Então, o bate-papo do baralho, né, Silvão? É o bate-papo do baralho. Eu planejo minhas ações, cara. O cara que não sabe para onde ele quer ir, para onde ele vai, porque ele primeiro precisa entender qual que é o planejamento estratégico da empresa. Qual é o planejamento estratégico da empresa? O que eu vou fazer com meus clientes? Como é que eu pego esse planejamento estratégico, né? E vou colocar junto aos meus clientes, né? Ele precisa entender isso. Então, o vendedor tem que estar cada vez mais preparado para isso, montar um plano de negócio. Ele tem que montar um plano de negócio para o cliente. E aí vem aquela outra cara do baralho. Eu conheço mesmo meu cliente, né? Então, assim, conhecendo o cliente que ele atua, como é que eu vou montar um JBP, né? Joint Business Plan, junto com o meu cliente? Será que esse JBP ele é o ideal para o cliente que eu atua? Como é que vai ser o calendário promocional desse cara? Será que o trade marketing está comigo para isso? Então, o vendedor hoje ele tem que estar com um outro mindset, né? Se ele ficar lá do balcão, encostar, e aí... Tirador de pedido já foi, né? Não, isso não existe mais. E você nas tuas andanças aí, você acha que esse pessoal, o vendedor já entendeu que mudou o papel dele ou ainda não? Qual é que é a tua visão? Eu acho que alguns entenderam, eu vejo que alguns já entenderam que mudou o papel dele, mas eu vejo que ainda falta muito. Isso mesmo, eu digo isso desde empresas multinacionais, tá? De ponta, que eu acho que até mesmo as empresas menores. Eu acho que ainda falta muito levar isso. E o mercado já está mudando, o mercado está mudando muito mais rápido do que ele imagina. É como você falou, né? O mundo digital está aí. Então, o cara já sabe, mais ou menos, ele tem uma certa informação de tudo que está meio que acontecendo, né? E se ele não mudar rapidamente, Henrique, eu falo uma coisa para você, eu acho que o vendedor jamais vai deixar de existir. Eu acho que jamais vai deixar de existir. O vendedor ele vai continuar, mas ele tem que mudar o modelo mental. Ele tem que ser vendedor, mas um vendedor consultor, né? Ele tem que ser o consultor do cliente dele, né? Então, para mim, o vendedor do passado já não pode existir mais, não deveria já existir mais, mas ainda temos muito esses caras ainda no mercado, que saem sem saber para onde vão, Henrique, por incrível que pareça. Tem cara que sai de casa e não sabe nem o plano que ele vai fazer para os clientes dele. Então... Você sabe, Simão, que na minha palestra agora, quando eu falo da carta do planejamento, eu já comentei isso até num outro podcast, e eu falo do planejamento dos 3 pronomes, né? Eu sempre digo que se você responder essas 3 perguntas todos os dias antes de sair de casa, você vai vender mais. Quem, o que e o como. Quem é que você vai visitar, né? Como é que está o teu roteiro? Tem a carta do roteiro. O que você quer? Qual é o teu objetivo do dia? O cara sai de casa e não sabe nem o que ele quer. Se ele não sabe o que ele quer, como é que ele sabe se ele está indo bem ou não? E como? Como é que você vai conseguir o que você quer? Né? E assim, eu vejo, e os vendedores, eles vão ter cada vez mais que se capacitar, Silvão. Eu tive aqui 2 convidados, um do segmento alimentar e um do segmento farma. E os 2 deram o mesmo dado.
eles têm um treinamento, então tem um dia lá que são representantes comerciais todos. E o mesmo número, 50% dos vendedores não entram no treinamento. Eles preparam o material, se dedicam, né? E 50% dos vendedores sequer entram no treinamento. Eles são representantes comerciais. Então, o representante comercial ele vai ter que ter um processo de transformação, de começar a entender que ele vai ter que se capacitar. Tem uma parte que a empresa vai fazer por eles, né? Sim. Mas eles têm uma parte que eles vão ter que fazer por conta própria, porque senão eles vão sumir desse mercado. Eu não sei como é que você vê esse meu ponto de vista aqui. Eu concordo 100% contigo. Se os representantes comerciais, se esses vendedores também, vendedores CLTs, né? Eu coloco tudo no mesmo... É que o CLT a gente obriga a participar da reunião, né? O cara muitas vezes obriga vai, a participar da reunião. Mas às vezes o cara tá lá, olhando o WhatsApp dele, tá só a carcaça, né? Só tá de corpo presente, não tá de mente aberta, mente em formato paraquedas para buscar e capturar mais informação, até mesmo para trocar com os amigos que estão ali em volta. Eu vejo que esses caras, se eles não se capacitarem, a tendência, e é muito rápido isso, hein? Olha que a gente... se eu tivesse que usar o go-to-market que eu aprendi lá no nosso ano de 1900 não, 2000, vou começar a entregar a nossa idade, de 2002, 2003. Meninos. Cara, eu tô fora do mercado. Não existe mais aquele go-to-market. Eu, Silvio, tenho que me procurar constantemente me capacitar para esse mundo que está chegando, para esse mundo que está vindo, inclusive para o mundo digital, para o digital, né? Para o omnichannel, então assim, para várias outras coisas, eu, Silvio, tenho que me capacitar para isso. Você imagina o vendedor, porque o seu Manuel português, ele já não existe mais, que era aquele que deixava a caneta atrás da orelha assim, que recebia o vendedor, né? Esse cara não existe mais. Hoje é o neto dele que está lá. E o neto dele já é da tecnologia, já é da informação, já é do digital. Então, se esse cara não tiver antenado, não tiver capacitado para como atender bem e melhor os teus clientes e a categoria de produtos que ele vende, a tendência dele infelizmente, sair do mercado, porque muitos outros caras vão vir mais preparados que ele. Silvão, você aí tem uma equipe, você tem posição de liderança há bastante tempo. Como é que você define o teu estilo de liderar? Conta um pouquinho aí, o que você acha que é um modelo de liderança ganhador, na tua visão? Na minha visão, Henrique, eu passei por vários modelos de liderança, falando a verdade, porque a gente vai tendo aprendizados, né, Henrique? Então a gente vai aprendendo também com o tempo, né? Porque existe a liderança da velha guarda, né? E existe a liderança hoje que você está pegando, está vindo uma juventude totalmente diferenciada, né? Então a gente fala muito aí de geração Z, geração milênio e tudo mais, que é diferente da nossa geração. E você tem que procurar entender esses caras também que estão chegando, né? Eles estão com uma outra mentalidade, eles estão com uma outra pegada. E isso vai fazendo com que você mude o teu modo de ser e de agir no decorrer do tempo, e muda também um pouco o seu lado da liderança, até mesmo com isso. Eu procuro, Henrique, sempre estar motivando o meu time, mostrando o caminho para o meu time, qual é o caminho correto, para onde nós vamos, qual é o direcional. Procuro buscar comunicação constante com eles e também ouvir muito o meu time. Eu gosto de ouvir o time. É importantíssimo ouvir, porque ninguém constrói nada atrás da mesa ou atrás do PowerPoint, né?
a real life é diferente do state of the art, né? Então, o estado da arte lá do PowerPoint versus a vida como ela é, né? Então, é bem diferente isso. Então, ouvir o time, tá motivando esse time das coisas boas, dando feedbacks também. Eu acho que nós temos que dar feedbacks claros, objetivos e cada vez mais objetivos, mais claro, olha aqui, e também saber dar o feedback, né, de uma forma mais isolada e também elogiar também público, tudo isso que a gente já sabe, a gente está cansado de saber, mas meu estilo de liderança é um estilo de liderança próxima, né? Próxima, empática também. Eu gosto de uma liderança empática. E eu estou num momento de carreira que eu estou buscando uma outra coisa, que é uma liderança que vem me ajudando bastante nisso, sabe? Que é uma liderança de dividir conhecimento de tudo que eu já aprendi na minha vida. Então, assim, de dividir conhecimento e de continuar aprendendo também com esse pessoal novo, né? Mas, principalmente, dividir conhecimento. Não tem coisa mais gostosa e gratificante do que dividir conhecimento. E você, com toda a tua história de vários segmentos, alimentar, farma, agora aí com que é Maticom, indústria, varejo alimentar, o material de lojas, como é que chama? Material de escritório? Não é? É loja de... Também, material de escritório, de papelaria. Escolar. Então é pegar as melhores práticas e trazer para esse jogo, né? E como é que gerencia? Você falou em motivar, eu no meu treinamento de liderança eu sempre falo para os líderes, se a gente não desmotivar a equipe já é meio caminho andado. Porque às vezes a gente é bom de desmotivar, né? Então a conversa torta, a comunicação errada, né? O mundo mudou bastante. E como é que a gente gerencia, Silvão? A pressão por resultado, né? Porque todo mundo tem as pressões por resultados, e que a gente não desmotive a nossa equipe, que a gente consiga manter esse time engajado. Eu acho que pressão sempre nós vamos ter, né? Tem que ter. Nós temos pressão em casa, nós temos pressão em casa com os filhos, na família, com os amigos. Sempre a gente vai ter algum tipo leve de pressão. Então, pressão nós vamos ter sempre. O que nós não podemos ter é tensão. A partir do momento que eu tiver tensão, a tensão paralisa, a tensão não deixa mais eu criar, me desenvolver, progredir. Então, isso você tem que eliminar e saber se você está no lugar exato. A partir do momento que você levar 3 ou 4 vezes, olhar, né, ouvir isso até no podcast recente aí, se você olhar no espelho e ver que você está sobre tensão e não sobre pressão, você tem que repensar se você está no lugar certo, né? Então, esse é um ponto que eu quero deixar bem claro, que pressão e tensão são coisas completamente diferentes, né? E as pessoas misturam um pouco tensão com pressão. Então, eu acho que a pressão por resultado sempre vai existir, né? Então, as empresas estão aí para crescerem cada vez mais, para investir mais no país, para comprar mais maquinário, como eu falei agora há pouco para você, para investir em pessoas, né? Então, a pressão por resultado, elas sempre vão acontecer, mas a gente tem que fazer essa pressão por resultado de uma forma cada vez mais soft, né? No bom sentido da palavra, com muita comunicação, mostrando o caminho com comunicação clara, objetiva, bem direcionada, mostrando o porquê, as razões, né? E motivando o time, sempre motivando, vamos lá, e também tirando também, eu acho que tem uma coisa que é importante também a gente saber separar quem são as maçãs, né? Nem todas as maçãs são lindas e perfeitas dentro do cesto, né? Então nós temos que tirar aquelas maçãs que já não estão, também já estão murchando, estão só estragando o restante do time. Saber fazer isso, é lógico, dar feedback, fazer todo o processo de desenvolvimento. E o que não está perfeito, a gente também tem que, vamos ver quem está conosco no barco, né? Então, para isso, a gente tem que estar sempre com uma comunicação clara, objetiva, aberta, direcionada, motivando, impulsionando o time a galgar cada vez mais resultados que venham a trazer resultados para a empresa como um todo. Muito bom esse ponto, Silvão. Tensão versus pressão. Já tem um corte pronto aí do podcast. Silvão, eu tenho agora no podcast, eu tenho
um momento joga o chapéu. Sabe quando a gente joga o chapéu para cima e o cara fala, o chapéu serviu? E esse joga o chapéu tem dois momentos. Tem um momento docinho, né, que você vai falar agora, joga o chapéu. Você sabe, Simão, que o meu podcast tem o patrocínio da REC Alimentos. A REC é um grande parceiro aí do mundo varejo, do mundo atacadista. Tem uma linha de suplementos com a Nutrilatina, doce de leite e a parte docinha. O Joga o Chapéu é do doce de leite finíssima. O que as empresas fazem bem, Silvão? Agora é a parte docinha do negócio. Olha, Henrique, como você mostrou esses produtos maravilhosos, esses produtos aí super campeões aí, eu acho que as empresas fazem bem é criar produtos, né? Então, se elas criam muito produtos, né? Então, assim, produtos e estratégia, né? E eu vejo que onde as empresas acabam errando é quando elas criam os produtos e não sabem como executar, né? Então, assim, como executar? Então, assim, a parte docinha elas criam produtos, estão sempre criando produtos cada vez mais novos, produtos fantásticos como esse que você tem o seu patrocínio aí. Então, eu acho que isso é fantástico mesmo, mas como executar? Isso aí você agora está jogando o chapéu, porque eu tenho o segundo corte. Agora é a partinha mais amarga, patrocínio a azeitona no 7. O que as empresas não fazem bem? Então elas têm uma dificuldade, lançam bons produtos, mas têm dificuldade de executar o lançamento, é isso? Também tem isso, eu acho que um pouco, às vezes, Henrique, também falta um pouco de foco, né? O que as empresas começam a fazer, né? Então você tem todas as vezes um planejamento estratégico da corporação, que fala para onde vai, não sei o que e tal, e de repente, no meio do caminho, muda-se o foco da empresa. Veio uma grande ideia brilhante que nós vamos para um outro caminho, né? O gato está falando, vamos para lá do Alice do País das Maravilhas, né? Não, vamos para lá agora. Então, assim, acaba metade indo para um lado, outra metade indo para o outro. Se não tiver um foco claro, objetivo claro, para onde nós vamos, sem ficar inventando a roda no meio do percurso, no meio do caminho, isso acontece direto, Henrique. Você sabe disso, seja nas maiores empresas, como também nas empresas menores, às vezes mais ainda. Se você não segurar, acaba sendo, eu gosto de falar que acaba parecendo um Windows, sabe? Abrindo várias janelas, né? Tem que fechar algumas, né? Nós vamos para cá, é aqui que nós vamos. Muito bom. Agora, o que os vendedores fazem bem, Simão? Docinho aqui, ó, doce de leite finíssima. O que os vendedores fazem bem? Eu acho que os vendedores fazem bem, eu acho que é o relacionamento, né? Então, assim, o relacionamento é uma Carta coisa... Carta 20 do baralho, Silvão, construção de relacionamento. É isso aí, carta 20 do baralho. A construção de relacionamento, os vendedores fazem bem, já está no sangue do vendedor, essa parte do relacionamento, de estar sempre falando, principalmente no Brasil, né? O Brasil é um país diferente de outros dados, né? O Brasil já chegou a ser 50% relacionamento, 25%, por isso que o crescimento dos representantes comerciais no Brasil como um todo, 25% o produto que você vende e outros 25% é a condição comercial que você tem, né? Então, 50% era relacionamento. Isso está acabando, isso está diminuindo cada vez mais, né? Não é só relacionamento. Mas os vendedores se relacionam bem, né? Então, eles têm um bom relacionamento, eles conhecem a área de atuação, conhecem os clientes, mas às vezes falta um outro tipo de coisa. O que eles não fazem bem, então, Silvão? Agora você já ia aí para segundo corte. Agora joga o chapéu. Meus amigos vendedores que estão assistindo o podcast, segundo Silvio Baroni, vai jogar o chapéu. O que os vendedores, de um modo geral, você acha que eles não fazem bem, que eles deveriam colocar um olho crítico e um olhar de atenção? O que eles não fazem bem, Silvão? Olha, eu não vou criar polêmica, não quero criar polêmica porque não são todos, tá? Não, mas de um modo geral, joga o chapéu, Silvão, vai servir na cabeça de alguém aí. Eu acho que às vezes você tem um bom relacionamento, mas falta preparação, né? Falta você estar preparado, falta você estar planejado, falta você saber o que você quer tirar do melhor daquele seu cliente. Eu acho que falta, o vendedor ele chega muito com uma abordagem genérica, né? Do relacionamento, aquela abordagem genérica. E aí, como é que tá? Isso aí existe, é legal, tal, mas
é o quebra-gelo, mas você tem que chegar com uma abordagem muito mais bem preparada, né? Com foco, né? Tirar o foco também, com foco no desenvolvimento, aquilo que eu falei, que eu falei anteriormente, né? De ser um consultivo junto ao seu cliente e deixar de focar, porque tem aquele vendedor que usa a muleta do preço, né, Henrique? Você sabe muito bem disso. Você tem essa carta no baralho também que eu sei, que o cara só foca no preço, né? Mas o meu preço, ele não vende o valor que tem o produto dele, que ele deixa de vender o valor que tem o produto dele, né? Então, assim, eu acho que nós temos que estar sempre capacitando a equipe de vendas e a força de vendas para que ela esteja cada vez mais preparada para enfrentar o futuro que tem aí de futuro pela frente, né? E também o que pode vir a acontecer aí. Então, vendedores, meus amigos vendedores, Silvio Baroni dizendo que precisamos afiar o machado. Carta 9, Silvão do baralho. Silvão, se você pudesse dar um conselho para o Silvio que estava começando a carreira, qual seria? Caraca, que pergunta maluca. Não é só coisinha, conversinha aquelas que a gente faz no boteco, Silvão. Aqui é conversa. Qual conselho que você daria, Silvão? Para o Silvão que estava começando a carreira. Quando você me convidou, eu falei, faça a pergunta tranquilo. Você falou, pode deixar comigo, mas não precisava ter feito essa tão... Eu acho que assim, Henrique, esse momento de reflexão, eu acho que eu falaria para mim mesmo, tenha mais calma. As coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer, tenha mais calma. Não tenha pressa. Aproveite o caminho. Muitas vezes eu não aproveitei o caminho, Henrique. Você sabe disso, você participou junto comigo. Sabe muito disso, eu não aproveitei o caminho. Um arrependimento na carreira. Eu ia te fazer, agora tem uma pergunta aqui, eu ia perguntar um arrependimento da carreira. Então você quase já respondeu a minha pergunta. Meus olhos aqui se encheram de lágrimas, mas muito por isso, né? Porque acabei deixando de fazer algumas coisas, né? Um arrependimento, acho que de não estar muito mais perto, de estar mais perto com a minha família, né? Eu poderia estar muito mais perto com a minha família, estar mais próximo. Eu abdiquei, né? Até mesmo por qualidade de vida, foi uma escolha nossa, foi uma escolha consciente entre eu e minha esposa, de dar mais qualidade de vida para os meninos, para eles ficarem no interior, e eu, como sempre trabalhando em São Paulo, né? Foram 31 anos, 31 para 32 anos direto em São Paulo. Então, muitas vezes eu perdi muita coisa deles. E isso me faz pensar, poxa, mas também se eu não tivesse feito tudo isso, também não poderia ter dado a eles tudo que eles têm hoje, também educação e várias outras coisas mais. Mas é uma das coisas que... Não sei se você chegou a ver um vídeo que eu postei no meu Instagram, eu tenho minhas reflexões da caminhada, que só dói quando esfria. Se você não assistiu, te convido a assistir. Só dói quando esfria. Quando a gente para de fazer, que a gente sente a dor, né? E você talvez esteja me dizendo assim que você sentiu a dor quando esfriou, né? E talvez seja esse o arrependimento. Eu vi isso e confesso que me emocionei, porque me pegou forte. Como estou emocionado agora, mas tudo bem, vamos lá, estamos entre amigos. O melhor feedback que você recebeu na tua carreira? O melhor feedback que eu recebi foi assim, Silvião, você transforma o ambiente. Eu acho que isso foi uma coisa muito legal, também muito emocionado. Você transforma o ambiente. Você motiva as pessoas a acreditarem no que é possível, né? E aí vai também a carta do baralho lá da Missão Impossível lá, né? Que é do planejamento. E isso me marcou muito, isso me marcou bastante, sabe? Foi um feedback. Então, isso é muito legal, isso foi muito legal. E recentemente eu recebi um meio que parecido, então eu comecei a acreditar no primeiro. Então, foi muito legal, foi assim, emocionante. O que você se orgulha na tua carreira? Bate pronto.
Acho que formar pessoas, Henrique. Eu tenho muito orgulho de formar pessoas. Muitas pessoas hoje já estão em cargos de liderança, se levam e tudo mais. Eu tenho muito orgulho de formar pessoas que passaram a trabalhar comigo e tiveram um desenvolvimento fantástico aí. Você conhece algumas delas. Rogério Lima, que teve contigo aí, Não, teve né? Um dois, deles. eu ia te complementar. Teve dois que passaram o teu time, o Kleber e o Rogério Lima. Kleber, Rogério Lima e Valdemar Bussardi também passou comigo no E Recon, Valdemar Bussardes. que É também verdade. foi teu pupilo. Um conselho para os líderes. Um conselho para os líderes. Eu acho que liderar é aquilo que eu estava falando. Liderar é servir, né? Então, liderar é servir, é dividir conhecimento. Ouça mais, valorize o time que você tem, né? E inspire, por exemplo. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho comigo muito, muito forte, né? Então, assim, sirva seu time, ouça mais, né? Valoriza a galera. A galera às vezes precisa de ser valorizada, não é só cobrada, não é só na, na todo Chicote. dia no chicote, essas coisas todas. Não funciona. E vai pelo exemplo. Se não sabe, vamos lá, vamos mostrar. Regaça a manga e vai lá. Eu gosto muito de regaçar a manga e ir lá e mostrar. Vamos lá, é assim que faz. A fita, já que você está na Adere, a fita adesiva da tua vida, Silvão, o que que sempre te manteve colado ao teu propósito? Cara, agora você está começando a pegar pesado, hein? Os pinga-fogo aqui, Silvão. Eu acho que, Henrique, para mim, assim, família, a minha família, a ética, e vontade de construir alguma coisa relevante, né? Diria um ex-chefe nosso, né? Ele falava assim: o importante é deixar digital, vamos deixar digital aqui, né? Então eu falo isso hoje para minha galera também, vamos deixar nossa digital aqui, vamos deixar digital. Você só não foi um cara só que passou, mas foi um cara que passou, mas deixou boas lembranças, deixou marcas, né? E eu sou muito movido pelo meu propósito, para minha família, pela ética, construir algo relevante, dividir conhecimento, que eu estava falando agora para você, que tem sido assim meu momento de inspiração aí. E Eu ia. vamos deixar digital, como falava o velho Nardinelli, né? O velho Nardinelli vai brigar comigo. Vai, é o próximo, um dos próximos convidados aí. Então, ao final da tua carreira, Silvão parou. Uma palavra que você gostaria de ser lembrado. Dissesse assim, Silvio Baroni. Uma palavra. Uma palavra, eu acho que inspiração. Inspiração. Se você não fosse da área comercial, o que você estaria fazendo hoje, Silvão? Cara, por incrível que pareça, eu gostaria muito de ser um professor. Eu gostaria de ensinar muita coisa. Tudo que eu passei e tenho passado e tenho construído nessa minha jornada aqui, em diferentes segmentos, né? Eu gostaria de ser um professor, Mas você é, poder Silvão. mostrar. Aí na tua carreira aí você é um professor, você está levando ensinamentos, teus aprendizados da tua jornada de Obrigado, carreira amigo. para a tua equipe. Você está Obrigado. tá na operação como professor. Ou Se como um mentor um também, mentor, como mentor, acho que seria muito legal, né? Essa coisa de gostar de compartilhar conhecimento, né? Então, assim, é uma coisa que me atrai, né? sabe, Silvão, que teu nome apareceu nos outros episódios aqui. Não sei se você chegou a assistir os outros episódios, seu nome apareceu, acho que umas 2 ou 3 vezes aqui. Então, agora eu quero que você me diga um líder inspirador que você teve na carreira, ou alguém, não precisa necessariamente ser um líder, que eu deveria trazer para o bate-papo do baralho. Eu tive dois líderes inspiradores de comportamentos completamente, um pouco diferente um do outro, mas muito inspiradores. São dois líderes inspiradores. Um é o Oswaldo Nardinelli, eu acho que, sem sombra de dúvida,
e o outro cara super inspirador, o Marcel Sacco. Então, assim, são duas pessoas super inspiradoras, são líderes que me ajudaram muito, me completaram muito e no que sou aqui hoje como profissional. Oswaldo Nardinelli e Marcel Sacco já estão convidados a achar um espaço na agenda de vocês para participarem do bate-papo do baralho. Eu tenho certeza que tem muita história, muita inspiração para trazer aqui para essa conversa. Silvão, nós estamos chegando no final, passou rápido, né? Estamos fechando. Super rápido, super rápido. Eu sempre tenho posto algumas fotos, as pessoas de vez em quando falam, daquela série, né? Eu sempre falo que é da série que começou no CNPJ e ficou no CPF. Você é uma das pessoas que começou no CNPJ e ficou no CPF. Um amigo aí que eu tenho para a vida. Agradeço imensamente a tua participação. Esse projeto aqui, Silvão, do Bate-Papo do Baralho, é trazer convidados aqui para contar história, para falar de carreira, para trazer insights, para trazer aprendizados, né? Para, de alguma maneira, às vezes a gente fala algumas coisas que parecem óbvias, mas daqui a pouco alguém escuta e fala, poxa vida, aqui tem um caminho, né? E talvez você trouxe aqui vários ensinamentos que podem ajudar as pessoas. Eu te agradeço imensamente, né, pela tua disponibilidade de estar participando aqui no Bate-Papo do Baralho. Convido você aí que assistiu, assine o canal, comente, compartilhe, né? Esse projeto aqui tem um patrocínio da REC, é um grande parceiro. A REC aqui tem apoiado diretamente. O Kleber esteve aqui já, que é o diretor da REC, participando. E Silvão, te desejo aí tudo de melhor. Você é um cara super do bem, um cara que eu tenho um carinho enorme, e fica aqui a minha gratidão pela tua disponibilidade. Tá bom, irmão? Muito obrigado. Eu que agradeço muito esse bate-papo nosso. A recíproca é verdadeira. A nossa história é uma história muito, muito bonita, e fizemos essa história por alguns anos juntos, né? Eu lembro da Isadora, tua filha, um dia comentando, pai, caramba, ela era pequenininha ainda, olha, hoje ela tá lá em medicina, né? E ela era pequenininha, mas você toma café da manhã com o Silvio, você almoça com o Silvio, você janta com o Silvio, foi no jantar que você estava falando com ela. Oh, meu Deus, vocês não estão dormindo junto, não, né? Não. Mas foi um período muito bonito. Eu acho que as empresas passam, né, Silvio? Mas os relacionamentos ficam, né? Os cargos, a grana, isso é efêmero, né? O cartão, isso passa. Né? Mas o que fica no final do dia são os relacionamentos que a gente constrói. Obrigado. Eu que agradeço, Henrique. Grande abraço para você e a gente se cruza por aí. Fica com Deus. Pessoal que assistiu o podcast, obrigado aí pelo apoio. Tá? Continue assistindo toda terça-feira, das 9 às 10, diretamente aqui da TV Balneário Camboriú. Tá bom? Um abraço e fiquem bem.